Boa noite! Olha só o Instagram informando todo mundo que está começando mais uma live e hoje a minha convidada é a jornalista e apresentadora, comanda o programa Vem Pra Rua, Analice Nicolau. A Analice já chegou aqui, já vou... Pessoal da Verdasca Comunicação, que é quem cuida da comunicação da Analice. E olha só, bato um papo com a Analice, dou uma pausa, vou lá para o perfil Cenas da Teledramaturgia Brasileira, para conversar com a atriz Clara Castanho. Quero convidar vocês, amanhã a minha entrevistada é a apresentadora Olga Bongiovanni e na quinta-feira o ator Arlindo Lopes vai conversar comigo também. Vou chamar aqui a Analice. Já vou chamar a Analice. Boa noite, Analice! Boa noite, Pedro! Quanto tempo! Tempo mesmo! Olha lá, olha Luiz Vidal chegando aqui com a gente também. Hoje vocês mudaram os postos. Foi, hoje a gente alterou aí, né, os postos para poder... um tá prestigiando o trabalho do outro também, né? Com certeza. E como tem sido, Analice, essa mistura de romance, tempero, comunicação? Você já tinha vivido isso? Está gostando dessa experiência? Olha, Pedro, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Eu queria, né, agradecer a você primeiramente pelo convite. Fazia muito tempo que a gente não se falava. Por isso que eu venho falando para todo mundo que eu acho que esse isolamento social, essa quarentena, tem ajudado a gente de alguma forma, positivamente, por esse lado, porque a gente acaba lembrando com o coração, não somente com a cabeça, né? Então, queria agradecer a você, agradecer a todos que estão aqui participando junto com a gente. Espero que a gente consiga levar todos aí uma live agradável, né? Sobre o meu relacionamento com o Luiz, eu sempre fui uma pessoa, durante esses anos todos de jornalismo, que nunca gostei muito de misturar relacionamento com trabalho, né? A minha avó, até falo isso, e eu acho que eu posso falar realmente, porque a minha avó falava a seguinte frase: aonde se ganha o pão, não se come a carne. Né? Então, a gente tem que levar isso meio que a sério. Só que foi assim, foi uma coisa que aconteceu e que vem acontecendo, vem crescendo a cada dia, de uma forma muito boa, muito positiva. A gente tem aprendido muito, não só como um relacionamento, mas também como profissionais, né? Como também filhos. Eu acho que a gente se encontrou nesse momento da vida. Então, eu tenho isso como meio que um presente, né? E eu acho que o universo, ele sempre dá presentes para a gente e a gente tem que saber cuidar. Algumas vezes a gente não consegue, né? E outras vezes eu acho que a gente já está um pouco mais preparado, um pouco mais maduro, para poder levar isso com mais amor e mais gratidão em frente. Ei, que coisa boa! Olha só, fica tranquila, eu sei que a sua avó falava que onde se ganha o pão não se come a carne, mas no caso do Luiz Vidal, você fica sem comer a carne só de segunda-feira. Só de segunda-feira, é isso mesmo. Que coisa boa, todo mundo falando que saudade da Analice, todo mundo com saudades de você na bancada. Mas, Analice, você deixou a bancada, estava na rua, agora nesse momento do Covid, fazendo o programa
vem para a rua, fica em casa, de certa Em forma. casa. E como foi esse salto? Dois saltos, né? Três saltos, né? Resolveu unir a vida pessoal com a vida profissional. Matheus Martoni, beijo para ela, sou fã. William, Beijão. Samuel, saudades da Analice. Então foram três saltos. Você resolveu unir profissional com vida pessoal, você deixou a bancada e foi para a rua, deixou o jornalismo, hard news e foi para o entretenimento, né? E também uma mudança de mídia, da TV aberta para as redes sociais. Como foi, como está sendo para você todos esses saltos? Então, Pedro, eu acho que o jornalismo, ele começou a mudar nos últimos anos, né? E a gente, como profissional, teve que começar a se adaptar também. Eu trabalhei durante muito tempo de frente para a câmera, né, dentro de uma redação, e eu não tinha muito espaço para poder mostrar realmente quem era a Analice. Eu ia lá, apresentava o telejornal, então você tem uma postura diferente, né? Você tem vamos dizer, as pessoas enxergam você também de uma forma diferente e não conhecem no dia a dia como é essa pessoa. Eu acho que a minha saída da televisão, ela foi num momento muito propício de aprendizado meu. Eu acho que eu precisava passar por isso para hoje poder olhar com outros olhos a tecnologia que a gente tem nas mãos, né? Eu sempre achava que rede social, mídia digital, isso era só para, no final de semana você vê redes sociais, tal, né? Ficar para dar uma relaxada, mas isso hoje é instrumento de trabalho. Então, assim, foi morrer e renascer, eu digo, né? Porque, assim, como apresentadora, eu nunca vou deixar de ser, como jornalista também não, só que hoje, apresentando o programa Vem Pra Rua, agora de dentro de casa, a gente está tendo oportunidade de aprender mais. Então, assim, aprender com os próprios erros, né? A criar, a produzir, a construir uma pauta, coisas que antes ficavam um pouco restrita para uma parte da equipe do telejornalismo, enquanto para o apresentador ficava mais você está por dentro do assunto, mas não construir as notícias, né? Não construir uma entrevista. Então, eu acho que eu estou tendo essa oportunidade de crescimento. Eu até digo, o Luiz sempre fala isso para mim, ele diz assim, mas a qualquer momento você pode estar voltando para a televisão. Eu disse assim, mas eu vou voltar muito mais experiente. Então, Com assim, certeza. e com uma outra visão, que não é só aquela visão de pronto, você está ali e vai apresentar o telejornal, mas uma visão de edição, de luz, de som, de qualidade, que eu já tinha isso antes, mas eu não podia colocar isso para fora de alguma forma, né? E agora a gente está podendo fazer isso. O Luiz e eu, a gente meio que, eu acho que é uma parceria, e está dando tão certo isso, lógico que nós também temos as nossas DRs, né? Porque é um relacionamento novo, né? Tem 1 ano. Então, assim, a gente se entregou de corpo e alma um para o outro e também O no trabalho. Covid casou vocês Não, praticamente, né? o Covid, E não ele casou fez... só vocês, casou você também com a família do Luiz, porque você está na casa da sogra. Estou na casa da sogra e do sogro, menino. Você já pensou? Já estou há 2 meses aqui sem ver a minha família, só vejo pelas redes sociais. Daí aí é onde está o lado positivo da mídia digital, né? De a gente está podendo falar um com o outro, sentir o que o outro está passando no outro lado. Isso que é gostoso. Então a gente tem que usar essa tecnologia de forma positiva, né? O jornalismo, ele sempre deu, o fato de eu trabalhar com hard news, que sempre notícia pesada, notícia forte, principalmente nos últimos anos, que foram de madrugada, isso meio que criou uma atmosfera pesada também.
Então, eu tive que sair de dentro desse ovinho, né? Tive que sair de dentro dessa caixa para o mundo novo, que é um mundo virtual. Annalice Fênix, renascendo das próprias cinzas. Isso é muito Sempre, saudável, né? Isso é muito sempre. saudável, porque eu acho muito ruim o artista, o comunicador, o jornalista, que é um artista da notícia, das palavras, quando ele não se revisita, quando ele não olha para dentro de si e resolve ver o que há de melhor para ser exposto, o que precisa de mudança, né? Eu acho que é um momento muito propício para isso. Eu também, como você, me reinventei. Eu confesso que em alguns momentos eu me desesperei achando que não havia opções onde Mas é normal isso, você Pedro, é vê normal. o meu trabalho sempre em volta de muitas pessoas, seja no teatro, seja na televisão, seja nas artes, seja no jornalismo. E eu Uhum. achei que por um momento não houvesse outras possibilidades, entendeu? Mas E eu acredito. existe, existe. Eu achava que, Sim, sim. assim, durante muitos anos, eu achei que somente aquele mundo existia. E você vai ficando preso, a linhas de pensamentos, a crenças, né, que limitam você. Então, assim, com um mundo tão tecnológico como a gente está vivendo, eu só vou poder conseguir falar com os jovens de hoje se eu falar a mesma linguagem que eles. Senão eu não vou conseguir. Eu sei que a gente ainda está no início, a gente colocou o programa no ar e foi muito engraçado, porque assim, desde dezembro a gente já veio criando, já veio gravando tudo, chamando o pessoal para vir, para ir para a rua. Porque o que, que era o objetivo do programa? Tirar a Annalice de casa, porque eu trabalhava sempre trabalhei de madrugada, então durante o dia eu descansava mais, não saía, não tinha uma vida mais social ativa, e o Luiz começou a fazer isso, me tirar de dentro de casa e levar para conhecer lugares que, assim, durante tantos anos morando em São Paulo, eu nunca fui visitar. Eu imagino. Porque o Você que que sempre teve uma acontecia? vida reservada, e o pouco tempo que a Sempre. gente E assim, via, sempre você quando. optava para estar com a por estar com a sua Isso, família, visitar sua isso, mãe, né? isso mesmo. Então, assim, daí o Luiz começou a me ajudar a fazer essa saída, né? Vamos sair para a rua, tal. Até que um dia a gente foi na Praça Benedito Calixto, ali em Pinheiros, em São Paulo, e ele falou assim: ó, eu vou começar a gravar eu vou abrir uma live aqui no celular e você vai começar a falar com as pessoas. Ele abriu, eu fiz assim: oi? Eu disse assim, o que que eu faço? Ele assim, conversa. Eu disse assim, mas o que que eu vou conversar com as pessoas? Porque eu estava completamente travada. Porque eu Porque seguia um você, padrão, sim, né? você Eu como seguia âncora, como uma jornalista de bancada, a notícia passava por você. Nesse isso. momento, no Vem Pra Rua, na Praça Benedito Calixto, você passou a ser a notícia e a corroborar com a notícia e com o Isso. conteúdo, né? E ele começou a gravar ali e tal, a gente ao vivo, e ele foi vendo que o pessoal estava entrando, né, na live, participando, que legal, Annalise na rua, não sei o quê. E no final da gravação, eu falei assim pro pessoal, sai de casa, vem pra rua. Ali a gente já falou, esse vai ser o nome do programa. Então a gente começou a construir tudo, né, idealizar isso, e no dia 9 de março, a gente lançou o programa no YouTube. 10 dias depois, isolamento social. Ai, meu Deus, eu sei como é. Daí, como é que você se retransforma, recria nessa confusão toda de não saber o que vai fazer, né? O que vai acontecer daqui uma semana, que no início foi, vamos ficar de quarentena durante 15 dias, depois foi aumentando, e hoje o que aconteceu? Depois de um mês, quase um mês, a gente começou a fazer as lives
2 vezes por semana, com o programa Vem Pra Rua, com receitas, com bate-papo. Daí também criamos o On Live, que é toda segunda e quinta-feira, às 14h30, onde eu trago um profissional da saúde ou de qualquer outro, do que está acontecendo no momento, né? E também tem podcast, tem tudo. Então, assim, a gente começou a fazer coisas que antes a gente nem imaginava. Então, é isso que eu falo para as pessoas, aproveitar esse momento que a gente está vivenciando para ressignificar tudo isso e transformar, né? Com certeza. Lógico, não é fácil, Pedro. Tem dias que a gente se pega assim, e aí? O que Com está certeza. acontecendo no mundo? O que está acontecendo com a gente? Então, assim, a gente tem que pegar e colocar foco realmente no que quer, criar uma meta, um objetivo. Ó, durante esse período a gente vai ter que fazer isso. Então, assim, foi muito legal porque o programa está sendo gravado em casa e a gente conseguiu também parceiros para estarem com a gente. Então, assim, entraram parceiros durante esse momento que a gente está em casa, gravando de casa, né? Sim. Porque a gente não pode levar ninguém para a rua, mas a gente pode levar conteúdo, às vezes conteúdo de informação, às vezes conteúdo de receita, que é o carro forte, né? Carro-chefe do Luiz. Então, assim, a gente uniu o útil ao agradável, e eu acho que é isso que faz com que a gente esteja mais perto das pessoas. E hoje até digo assim, graças a tecnologia, a gente está conseguindo se aproximar das pessoas de uma outra forma, né? Sim. A gente Sim. consegue estar mais perto, mesmo que a gente não possa tocar, mas a gente sabe que a gente está pertinho um do outro. Com certeza. E um comentário muito bonito aqui, o William está dizendo, a Valéria falou que você é a grande inspiração da filha dela, o William dizendo que você é a grife da notícia, né? Aí tem aqui o Ricardo dizendo, Analice, você é muito gostosa. Olha, Ricardo, ela é uma delícia de pessoa, um ser humano incrível, e você, infelizmente, um homem pequeno, um homem tacanho e vulgar com esse tipo de comentário, querido. É ótimo que todos acompanhem a live e marquem bem o que você tem para nos dizer. Você é uma pessoa que só tem isso para contribuir. Que pena, que Tadinho. triste Deixa para ele, você. tadinho, Pedro. Que pena, que Deixa ele triste. digo, Fico cada um triste por você. oferece o que tem, né? É verdade, é verdade. Cada um oferece o que tem e as pessoas fazem com a gente o que a gente permite. E a Analice é Isso minha mesmo. convidada e na minha live eu não permito isso, querido. Viu? Obrigada. Mas ela é uma delícia, gostosíssima, maravilhosíssima. Só que quem prova é só o Luiz Vidal, meu querido. Você vai ficar aí, ó, só nos seus sonhos Olha as de crianças pequeno menino que assistindo, não Pedro. cresceu. Olha, eu digo as crianças porque a Valéria é de Belém. E a filha dela, a Suane, o sonho dela é ser jornalista. Então, assim, ela já fez vários trabalhos no colégio, como apresentando como sendo a Ana Licinha. Ela diz que ela Uhum. vai ser a Ana Licinha. Então, assim, é isso que a gente precisa deixar no mundo, né? Pessoas que se inspirem na gente a dar a volta por cima. Então, eu acho Com assim, certeza. na hora que eu saí da televisão, eu poderia ter ficado quieta, esperando que algo acontecesse, que uma emissora me chamasse, mas eu não consigo ficar parada. Eu sou jornalista, eu preciso me comunicar. Só que antes eu me comunicava de um jeito e agora eu estou tendo a liberdade de poder me comunicar de outra forma e aprendendo a cada dia. Tem dia que eu erro, que eu falo. Tem dias que o Luiz fala assim: ó, você tem que falar um pouquinho mais baixo, você está berrando muito, que nem agora, ele já chamou a minha atenção. Então, Ele falou eu que você tenho que... demorou umas 18 horas para aprender a falar Benedito Calixto, viu? Nossa, foi horrível. Por quê? Porque eu sempre digo assim, o sotaque da gente, eu sou de Santa Catarina, né? Então Blumenau! eu falava Benedito Calixto. Foi difícil para sair o Benedito.
Mas foi Mas muito bom. saiu, e foi um Mas saiu, sucesso. saiu um sucesso. Foi o nosso primeiro programa aí para o ar. Ele está no nosso canal, tá? Para quem está aí assistindo a entrevista, entra lá no YouTube. Programa Vem Pra Rua Gastronomia e Cultura. Lógico que agora a gente não está convidando ninguém para ir para a rua, bem pelo contrário, mas tem os episódios lá que a gente Claro que foi tem para a rua. como ir para a rua. O melhor jeito de ir para a rua é acompanhar de casa É no acompanhar de casa os YouTube, no programas que já Instagram. foram para o ar. É É, isso é. aí. Não, é que Ó, aí William. eles vão para a rua através da sua casa e da casa do Luiz aí, ó. Isso, vão para a rua através do programa, né? E Com eu espero certeza. assim, que em breve a gente possa estar saindo, indo para a rua, conversando com muita gente, que isso que é gostoso. É você, que nem esse dia que a gente foi na Benedito Calixto, é você poder conversar com as pessoas e saber ali o trabalho que elas passam, né? Acordar cedo, 3 horas da manhã, vão para lá, monta a feirinha. É um trabalho, assim, ilustre, eu sempre digo. A gente tem muito que mostrar desse Brasil, e eu acho que isso tudo que a gente vem passando é um aprendizado muito grande. Analice, você sabe que eu fiquei. A última vez que eu fui na Benedito Calixto, eu fiquei triste, menina. Porque eu sou bariátrico, né? Na verdade, quando eu conheci a Benedito Calixto, eu já tinha feito a bariátrica. E eu queria ter ido na Benedito Calixto antes da bariátrica, para Vai poder lá comer em todas as nossa, barracas. as Aí eu tive que comer barraquinhas. um pouquinho em cada uma, quando eu queria comer um muitão em todas, entendeu? Não podia, né? Não, lá a parte gastronômica é maravilhosa. E assim, o gostoso é isso, você ir nas barraquinhas, poder comer, né? Um pouco de cada coisa. Lógico que assim, quem faz cirurgia bariátrica tem que ter um cuidado enorme. Então, é comer um pouquinho. Então, vai com alguém, divide o prato para poder estar beliscando né, um pouquinho de cada. Com certeza. Analice, a gente passou por esse momento da live desse comentário, mas eu acho que é algo que a gente precisa falar. Você é uma musa, você é uma mulher lindíssima, e eu queria saber se você começou como modelo, e eu queria saber se, quando você chegou no jornalismo, houve alguma dificuldade por você vir da carreira de modelo, por ser uma mulher bonita. É algo que precisa ser dito, né? As mulheres bonitas sofrem preconceito, sim, né? E como foi transgredir isso? E como é hoje poder levar esse entusiasmo para todas as mulheres nesse momento do empoderamento feminino que a gente está tratando e está vivendo, né? A mulher ainda sofre muito, então cabe sempre a nós, homens conscientes, elevar o poder de mulheres lindas por dentro, por fora, espiritualmente, e completamente profissionais e talentosas como você. Como foi mais esse salto Olha, da passarela, dos concursos de Miss lá em Blumenau, para a bancada do telejornalismo? olha, Pedro, eu acho que no momento, né, de falar tanto em empoderamento, eu acho até, eu gosto de falar sobre isso, porque assim, as mulheres sempre foram empoderadas, né? As mulheres, querendo ou não, a mulher é sexo frágil, desculpa, para mim isso não cola, porque eu sou de uma família de mulheres muito fortes, e eu digo assim, quando é mulheres muito fortes, é mulheres que têm opinião própria, mulheres que ajudam dentro de casa, que não ficam de mimimi, não ficam reclamando. Então eu acho que a mulher ela já é empoderada por si só, né? E o fato de a gente viver, vamos dizer assim, e não estou falando isso mal, porque existem muitos homens que enobrecem isso, né? Como também existem aqueles que não, de que a mulher ela precisa estar abaixo do homem e o homem acima. Não, os dois precisam estar frente a frente, andando de mão dadas, crescendo juntos, né? E um dando força para ele, um para o outro. Na época em que eu fui para o SBT, eu sofri muito preconceito,
por isso, de você, como você falou, de eu ser uma mulher bonita, eu vou ser bem realista, eu nunca me achei bonita. Eu tinha um corpo maravilhoso, mas nunca me achei bonita e tenho humildade para falar isso, entendeu? Porque eu venho de uma família de mulheres muito bonitas e eu era a mais feinha. Então Você era o imagina, patinho feio da eu era família, o bichinho esquisito. O bichinho Uau! esquisito que gostava de esporte, né? Fui jogadora de handebol quase 10 anos, daí comecei a modelar com quase 19 anos. Sofri o preconceito, sim, na época que eu entrei no SBT, pelo fato de eu ter pousado nua antes de ter ido para a Casa dos Artistas, mas se não tivesse sido isso, eu jamais teria sido convidada para a Casa dos Artistas e depois, consequentemente, para um teste no jornalismo. Então, ali eu poderia ter, vamos dizer assim, ter parado e ficado somente ali, né? Ter feito um teste, não ter me aprofundado, ter trabalhado algum tempo na área, tanto que depois de 2 anos eu saí do jornalismo, fui para o entretenimento, e depois voltei novamente para o jornalismo, onde eu comecei a apresentar o jornal com o Hermano Henning, e lá eu fiquei até o ano passado. Então, assim, fui fazer faculdade, estudei, me preparei para isso. Poderia ter ficado apenas como um rostinho bonito, um corpo bonito, que foi apresentar um telejornal. Mas daí você tem escolhas para fazer na sua vida. E eu queria mostrar para mim mesma que eu era capaz. Então, assim, eu nunca quis mostrar para alguém que trabalhava lá dentro, para a emissora. Não, eu queria mostrar para mim. Então, esse processo foi muito pessoal, muito interno. Então, hoje, eu sempre digo para as mulheres, não tem isso de, a gente, porque é bonita, não pode ser inteligente. Mas há 20 anos atrás existia esse preconceito, sim, né? Tanto que as jornalistas mulheres quase não usavam maquiagens, quase não usavam roupas justas, degotadas, vestidos, era sempre um terninho e pronto. Então, isso foi modificando. Eu acho que eu e a Cíntia Benini, na época que a gente apresentou, né, o jornal juntas, a gente foi precursoras nisso, de mudar completamente essa visão, esse estereótipo, né, que a mulher precisava ser sisuda, precisava ser sempre carrancuda para apresentar um telejornal, e a gente foi vendo que isso foi modificando com o tempo, né, que as outras emissoras, as apresentadoras também foram modificando o seu jeito de vestir, seu jeito de se colocar à frente da câmera, um sorrisinho, né, de vez em quando é bom. Então, eu acho que a gente foi ajudando também essa metamorfose do jornalismo em si. E hoje a gente vê jornalistas maravilhosas de vestido e mesmo assim passando credibilidade, seriedade, que é vamos dizer, a linguagem do jornalismo em si. Então, assim, a gente não pode perder isso, né, esse respeito, mas a gente pode ser, sim, femininas, sensíveis, né? A gente tem um coração que é do tamanho do mundo, né? Que todo mundo fala que dentro de uma mulher cabe 2.000, 10.000 mulheres juntas. Então, eu acho que a gente tem que estar aqui nesse mundo para dar força uma para a outra. Não para tipo, eu vou falar mal de fulana só porque ela está com uma roupa mais curta ou não. Se ela está se sentindo bem, ótimo, né? Então, Sim, com certeza. então eu acho que esse é o empoderamento feminino. Não é a gente ir contra os homens, não é a gente ir contra umas às outras. É a gente dar as mãos e fazer essa caminhada juntos. Porque homem e mulher, um precisa do outro para o equilíbrio. Dentro de nós existe o feminino e o masculino. Todos nós temos isso. Então a gente precisa trabalhar esse equilíbrio para que isso se torne mais forte. Então eu sempre digo assim, eu sou uma mulher forte, sempre fui, e nos últimos tempos eu descobri uma sensibilidade dentro de mim que antes eu não deixava aflorar. Né? Eu segurava, eu não chorava na frente de ninguém. Então, assim, hoje não. Hoje eu me sinto livre
para poder expressar os meus sentimentos. E o chefe rindo. Luiz que aguenta. Eu tô morrendo de rir aqui. Ai, Ah, Dona Maria do Carmo! a Dona mamãe! Maria do Carmo! Filha, deixa o Pedro fazer a pergunta, tá falando demais. Ai, meu Deus do céu. O que eu acho engraçado é a participação da família da Annalise. A cunhada também mandou um comentário lá. O Luiz está perguntando aqui, ó, o que foi mais difícil, largar um armário careta cheio de terninho ou apresentar a primeira live? Olha, Dona Maria do Carmo, a senhora é igual minha mãe, viu? Minha mãe participa das lives, vem, comenta, estava aqui falando. E você falou de mulher forte. Em casa a mulher é forte literalmente, porque tudo que a minha mãe jogava, acertava. Eu brinco sempre que lá em casa minha mãe fala 2 idiomas, alto e gritando. Ah, Entendeu? mas lá em casa também é assim. Às vezes eu pergunto para minha mãe, mãe, não precisa ir no médico, não, ver se não tá um pouquinho dela assim. Eu imagino. Sempre nos Mas gritos. olha, eu queria reforçar uma coisa que é muito bacana. Os artistas do SBT, na sua grande maioria, são sempre populares, acessíveis, mas há uma coisa impressionante, artistas, apresentadores, jornalistas, impressionante em relação a você. Do tempo que eu convivo com os bastidores do SBT, eu nunca conheci ninguém que não gostasse, seja da profissional na frente ou atrás das câmeras. E mais, gostar às vezes é simples, mas que não nutrisse carinho por você. E você sempre foi uma pessoa gentil, mais do que gentil, disposta, né? E eu acredito que não há nada além do retorno bom que a vida vem te dando e vai continuar te dando. Por isso que as pessoas sentem tanta falta da Annalise na TV, seja quem conviveu com você ali trabalhando, temos amigos em comum, eu sei de profissionais de outras praças que também compartilham, na minha opinião, e do público, né? E eu queria entender, é uma pessoa que está muito bem consigo e que aí sabe que ali o mais importante é a notícia e que a hora que você sai da bancada do jornal há um ser humano, como, né, assim, qual que é a receita, Annalise, dessa paz, dessa gentileza toda? Olha, Pedro, até minha voz ficou muito gostoso ouvir isso tudo de você, porque assim, durante esses anos todos, né, que eu trabalhei no SBT e também ia em outras emissoras, né, dar entrevistas, essas coisas tudo, eu sempre deixei grandes amigos. E eu digo grandes amigos, é a família que você escolhe, né? Porque uma é dada para você quando você nasce, que é para você cuidar e ser cuidado, e a outra é aquela que você escolhe diariamente. Então, assim, eu vivi dentro da emissora coisas e momentos com as pessoas que não eram a Annalise na frente da câmera, né? Eu acho que é você saber olhar as pessoas quando alguém está digitando e te dá um oi, você sentir que aquela pessoa precisa de uma palavra ou precisa de um abraço. Então, assim, eu acho que eu fui deixando isso, um pedacinho de mim dentro de cada pessoa. Como eu trago um pedacinho delas dentro de mim também. Uma coisa que eu sempre me lembro muito, e que foi o próprio Silvio Santos que me falou quando eu fui contratada, e eu sempre levo isso adiante para as pessoas, que é a seguinte frase: o dia que você esquecer da onde você veio, você não será ninguém. E eu sei da onde eu vim, eu sei quem é a minha família, eu sei quem nutriu o meu coração, e eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho muito amor, muito amor. Durante a minha vida, eu fui muito ferida, mas em nenhum momento eu revidei. A única coisa que eu sabia dar
era amor. Então, assim, eu não levo mágoa de nada, de ninguém, e eu acho que isso é que tornou esse vínculo com essas pessoas, tanto que ano passado eu saí foi em junho, vai fazer um ano, mês que vem. Em dezembro eu fui chamada novamente para fazer as férias da Raquel Sherazade, e o momento que eu voltei, no dia que eu voltei, aquele mês que eu passei lá, eu vi o carinho que as pessoas tinham por mim. Que antes, no dia a dia, no corre-corre, você acaba meio que vai passando, porque você sabe que está ali, vai ver a pessoa de novo no outro dia, tudo. Então, eu voltei e eu recebi um carinho que eu disse assim, agora eu cumpri o que eu tinha que cumprir aqui dentro. Que venham outras coisas, outra vida, né, outros aprendizados. Eu tenho muito a agradecer ao SBT, eu tenho certeza que, como eu tive as portas abertas em dezembro, sei que em qualquer outro momento posso ter, como também em outras emissoras. Eu amo a comunicação, amo o jornalismo, tanto que a gente começou a gravar de casa, o programa Vem Pra Rua, e eu continuava sentindo uma necessidade de fazer algo diferente. A gente fazendo as lives, tudo. Daí até que um dia, conversando com o Fernandinho, eu falei assim, Fernando, eu preciso conversar com as pessoas, entrevistar. O meu corpo pede isso. A minha alma está pedindo isso. Então, foi onde a gente criou o OnLive, e assim, não vai ser só durante a quarentena, ele vai continuar depois, né? Então, a gente construiu isso. Por quê? É um vínculo que você cria com as pessoas, que nem as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, a minha família, meus amigos, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, que nem o William, que a gente se conhece apenas virtualmente, mas que são meus amigos. E eu considero eles da minha família. Então, assim, que nem a Valéria, ela é lá de Belém. Entendeu? A gente está aqui em São Paulo, ela está lá em Belém. Eu mando o WhatsApp. E aí, como é que está seu dia hoje? Né? Ela manda para mim, a filha dela manda. Então, eu acho que assim, você trabalhar com televisão, você não pode deixar de ser humano. E ser humano é criar vínculos de amor, de confiança, sabe? Eu sei que se um dia eu precisar ligar para alguém e falar assim, ó, preciso conversar hoje um pouco. Eu sei que a pessoa vai me atender, né? Mas às vezes você precisa também dar uma caminhada maior. Ô, Ana, e sabe o que eu acho engraçado? O universo, ele conspira, né, a favor. Muitas vezes a gente está ali no dia a dia de uma empresa de comunicação e às vezes a gente não consegue, ou qualquer outra empresa, e a gente não consegue ver muitas coisas, e também não adianta esperar de diretores, de superiores, que eles nos deem aquilo que eles não podem, né? Muitas e muitas vezes, em várias empresas, em determinado momento, as chefias, os diretores, eles não conseguiram ver a oportunidade do artista que ali estava. A gente sabe que em muitos casos, para o artista, diferente de que para o gestor, para o artista comunicador, para o artista apresentador, isso foi uma crescente, né? E você, se você está com pessoas desse mesmo staff, né? Dessa mesma grife, como disse o William, à sua volta, né? Eu fico impressionado, por exemplo, que começamos em contato com você, bem como com o seu assessor, e é todo mundo da mesma raiz, né? Todo mundo do mesmo tempero. Eu falo com o Fernando todo dia, já entrou num nível de como você tá. Você tá tudo bem? E seu pai? Tá precisando de alguma coisa? E isso é o que eu acredito que vai costurando nossas relações. E você me disse uma coisa que me tocou, tá todo mundo falando que eu ia fazer você chorar, mas você me tocou também, principalmente quando você diz que você foi muito ferida e que você não revidou.
E isso é algo muito importante. Como a gente já disse, não adianta a gente esperar das pessoas aquilo que elas não podem dar, entendeu? E algumas atitudes não são nem por maldade, acontecem só porque naquele momento elas não conseguiram ver diferente. Naquele momento a pessoa não conseguiu ver a sua grandeza, o seu potencial. E isso não torna nem você, nem ela pequenos e menores, Isso né? mesmo. Isso mesmo. E eu acredito que isso que faz a diferença, como a gente leva, porque as atitudes do outro falam sobre ele, né? E a partir do momento que a gente passa a revidar, essas atitudes passam a falar de nós, né? E muitas vezes, trabalhando com a comunicação, trabalhando com a TV, onde há sim um encantamento e hipócrita de quem nega ele, muitas vezes a gente pensa que é só esse mundo, que só existe aquilo, e não, existe um mundo além, e que a gente precisa também tentar estar além daquilo, né? Sim. E Olha, construir Pedro, algo maior, né? Não pode ser só, eu não podemos dar só a nossa arte, a gente tem que usar a nossa comunicação, o nosso trabalho para levar ânimo para as pessoas, para transformar vidas, para ajudar mais diretamente. sim. Não, e outra que você precisa entender também é qual a sua missão nisso tudo, né? Eu nos últimos anos, e até minha mãe está aí para comprovar, os meus amigos também, eu venho fazendo um trabalho de autoconhecimento, cursos, tudo, que fizeram com que eu começasse a olhar para mim. Porque assim, você está no meio de uma televisão, lógico que você trabalha com muito ego, muito orgulho, né? A gente quer estar ali, tudo. Só que você começa a perceber, e identificar se você está feliz realmente. Nos últimos 3 anos que eu trabalhei durante a madrugada, era o único produto que a gente tinha, né, que poderiam ter vários apresentadores, isso era muito bom, porque você gera mais empregos. Eu sempre digo isso, quando a gente vê bastante gente trabalhando, é porque o negócio está funcionando. E, essa programação da madrugada, ela sempre ficou em primeiro lugar, porque era o único telejornal durante a madrugada. Só que você só trabalha com hard news. Para quem está acompanhando a gente, é sangue na veia. Então, assim, é acidente, tudo que há de mais pesado é o que a gente tinha para mostrar como notícia. Só que eu acho que vai chegando num ponto, Pedro, que o seu psicológico, o seu emocional, e pelo fato de trocar a noite pelo dia, isso já vai te deixando mais debilitado. Eu pergunto para minha mãe, hoje em dia eu pergunto para ela, falava assim, mãe, quando eu vinha para cá no final de semana, como é que eu vinha? Ela assim, parecia uma moribunda. Então assim, parecia um zumbi. E eu só queria dormir, eu não tinha força. Por quê? Porque você troca a noite pelo dia, o seu organismo já não O trabalha Deninho direito. que trabalhava na produção, trabalhava como editor com você, e é um nosso amigo em comum, meu irmão, fizemos faculdade juntos, e hoje está lá Sim. com o Daniel Castro no Notícias da TV, ele falava isso. Ele falava, É. nossa, às vezes eu chamo, insisto, queria tanto sair com a Annalise, ela Só que eu também queria, não mas aguenta. O corpo não aguenta, sua cabeça não aguenta. Então, assim, eu comecei a viver, não vou dizer viver, eu comecei a sobreviver, né? Porque daí você só sobrevive. Você vai para o trabalho, 10 horas da noite, sai de casa às 10 horas, chega lá às 11, entra no ar às 3 horas da manhã ou 4 horas, que nem nos últimos meses que eu estava. Então, assim, no horário que era para você estar no melhor sono, você está no ápice da adrenalina. Então, seu organismo já não trabalha mais direito. Daí você chega em casa às 6 horas da manhã, quem diz que você dorme? não, impossível. Impossível. Então, assim, a sua vida não rende. Então, eu acho que tudo aconteceu e acontece na hora que tem que acontecer.
O homem lá de cima, ele não brinca em Sim. serviço, Não. né? Então, assim, quando eu saí, eu recebi a notícia que eu ia sair do SBT, eu já estava preparada. Eu vi aí que teve uma pergunta se eu chorei quando eu saí do SBT. No dia que eu saí, não, mas muitas madrugadas, sim. Porque eu saía do SBT às 5 horas da manhã, ia chorando até em casa, depois de ter dado 1 hora de notícia pesada, de feminicídio, sabe, de estupro em crianças. Era uma coisa assim que desumana, mas era o que tinha para trabalhar. Sim, Hoje nem isso tem. sim, Né? sim. Então, assim, são escolhas e escolhas que a gente faz. Já que eu não fiz a escolha, eu continuei batendo no martelo, insistindo, insistindo, o universo veio e fez a escolha por mim. Sim. Então, eu acho que assim, o que que ele está querendo me mostrar? E ele só tem me dado coisas maravilhosas, aprendizados maravilhosos. Hoje todo mundo está com dificuldade, você, eu, entendeu? Nós E estamos todos precisando nós. trabalhar, nós estamos E nós precisando não trabalhar. somos profissionais menores por causa disso. E eu acho que é o momento, inclusive, dos profissionais de comunicação, dos artistas, assumirem isso. Está difícil para nós, Sim, sim. Sim, precisamos nos ajudar. Você falou de fé, e o que eu tenho mais pedido em todas as minhas orações é paciência, calma, e que Deus me ensine, porque eu quero aprender a esperar as coisas no tempo dele, porque o tempo dele é diferente do nosso, entendeu? E não é que está demorando, está se apurando. E tudo que é mais sim, apurado, como na culinária, é melhor. Então é, são coisas maiores que estão por vir. E uma coisa que eu percebi nesse momento, fazendo essas lives, é que a gente ouve dizer que o mundo da comunicação é isso, o mundo da TV é aquilo, o mundo do cinema, o mundo do teatro, e eu descobri artistas e profissionais, companheiros de trabalho como você, incríveis, pessoas que têm de todas as emissoras, do SBT, da Rede Globo, da TV Cultura, da Band, da Record, gente de teatro, cinema, televisão, todos de editoriais, da internet, de impressos, todos, em sua maioria, se ajudando, tratando esse sim, momento da comunicação com muito carinho. Porque quando você está aqui falando comigo, você não está se comunicando apenas com o Pedro, você está também levando a sua mensagem para o meu público, que se não fosse através, talvez, dessa live, não conseguiria conhecer melhor a Analice, não sim. conseguiria ter esse momento com você. E o Luiz Vidal, é incrível ver artistas, vocês dois mostram o que são. Para, Luiz, você é muito querido. Eu já entendi por que a Analice se apaixonou por esse tempero todo. Então, assim, é muito legal a gente descobrir pessoas bacanas, pessoas legais e pessoas gentis nesse momento, né? Muitas Sim, vezes Pedro, pessoas que a gente não via há muito tempo e muitas que às vezes a gente nem conhece, né? não, eu lembro da última vez que eu vi você em Ribeirão Preto, em 2013, tá? Eu fui Isso. mestre de cerimônias e nessa época eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, tá? Que foi quando eu tive a síndrome do pânico. Eu fui apresentar esse evento em Ribeirão Preto, você estava lá, você foi super atencioso comigo, e eu lembro que eu estava no meio daquela multidão e, ai, o que que eu estou fazendo aqui? Você falou, Preciso ir pega na minha embora. mão, vamos comigo, vamos comigo. Eu falei, vamos lá. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. E hoje está aqui. Então, assim, isso que você estava falando, hoje a gente tem que olhar, principalmente a gente que está passando por isso tudo, nós estamos no mesmo barco. Não é perguntar por que que isso está acontecendo comigo.
Mas o que que eu preciso aprender com isso? Quando a Aí, gente muda a pergunta, as respostas chegam. E daí a gente começa a olhar de outra forma. Eu precisava estar aqui, nesse momento. Viver esse momento com a família do Luiz, que hoje também é minha família. Então a gente precisava desse intensivão, entendeu? A gente não tinha tempo para tipo um ir, depois o outro vir, depois meses para o outro vir. Não, a gente precisava de um intensivão. Tanto que hoje eu até falei para o Luiz assim, eu preciso ir ver a minha mãe, não sei o que. Ele assim, como assim você precisa? Eu não vou junto? Daí eu falei assim, você quer ele assim, você tá me privando de ver a minha sogra e o meu sogro? Então, assim, são coisas que a gente, são detalhes que a gente precisa olhar com o coração, sabe? Deixar ego, orgulho, qualquer coisa que cegava antes a gente, e a gente olhar para os outros como ser humano mesmo. olha Então, assim, só, olha como eu tava, Pedro! eu achei! Eu Gente! achei nos arquivos. Olha, que lembrança! E sabe quem é que tá aí? O Ah, Pablo, você estava entrevistando o Pablo Feitosa. Olha, Luiz, sim, sei, o Pablo é um sei. grande amigo que eu também fiquei anos sem rever. E eu e o Luiz, a gente reviu ele agora no final do ano. Eu disse assim, você precisa ficar amigo do Pablo. E agora os dois são super amigos. A gente vai Sim. aproximando realmente as pessoas, né? Faz muito tempo que eu não vejo o Pablo. E olha, você imagina a responsabilidade, né? Você era a âncora do jornal, vem pra cá e aí vou eu lá, que até então só tinha me aventurado pelo entretenimento, pelo colunismo social também, fazer uma entrevista. E eu acho que é ótima essa reinvenção, né? Porque eu sou jornalista, eu estudei para isso, e como profissional de comunicação, eu estou pronto para, se precisar, assumir uma bancada, se precisar É ser um isso aí, repórter, se é isso. precisar comandar um programa de auditório. O bom profissional de comunicação, o bom artista, desde que seja algo honesto e que leve uma mensagem que saia realmente do seu coração, que você tenha, se não a mensagem, mas a notícia como um compromisso, né? Levar informação útil para o outro, você Isso. vai fazer bem em qualquer uma dessas vertentes, sem É dúvida. verdade. Não, e assim, eu sempre digo para os meus amigos que hoje em dia, a gente precisa ser polivalente. A gente precisa saber de tudo um pouco. Porque o bom profissional da comunicação e de outros meios também, ele sabe fazer de tudo um pouco. O Luiz é chefe de cozinha, também já estudou jornalismo, estudou hotelaria, foi estudar culinária. Hoje ele já virou editor de imagem, editor de podcast, entendeu? Então, assim, você tem que estar pronto, aberto a se reinventar. E a vida, ela te dá alternativas e possibilidades para todo dia você acordar e construir um dia diferente. Lógico, não vou falar que, porque existe essa metodologia de que positivo, 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 uma hora cai, né? Sim. Existem os dias que a gente não vai estar bem e tá tudo bem. Mas a diferença é a maneira como a gente levanta, né? Isso Como a gente aí. junta os caquinhos. Eu Isso. sou um que, olha, é cada rasteira, é Eu cada adoro juntar caquinho, lambada, menino. é cada uma. E tem gente que fala para mim, mas eu não sei se não perde o rebolado. Eu falei, porque às vezes também a gente precisa entender que o nosso intuito de vida, muitas vezes, é fazer o outro feliz até quando a gente está triste, né? Então, pode ser o problema que for, que o nosso compromisso com o público vai estar sempre aí. Analice, eu agradeço o seu carinho, o seu compromisso, mas você tem mais compromissos aí, você Mais tem ainda. horário, eu sei, e eu queria partir aí para os momentos finais,
agradecendo, torcendo profundamente para que a gente se encontre nesses caminhos da vida, não só com você, mas com o Luiz, se Deus quiser, com o Luiz Vidal também, com Dona Maria do Carmo, como que é a irmã do Luiz que participa sempre? Camila? Camila, e todo mundo, tudo junto e misturado. Muito obrigado, e pessoal, sigam o canal, clica lá no sininho, acompanha, curte, compartilha, aperta tudo com o mouse, com o dedo, celular, no Instagram, tudo. Vem pra rua, ficando em casa. O único jeito que você tem seguro de ir pra rua bem, sem precisar usar máscara, álcool em gel, nada, é acompanhando o programa da Analice e do Luiz Vidal. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, Pedro. Foi incrível, tá? Um grande beijo aí para todo o pessoal de Ribeirão Preto e região. Eu amo essas cidades aí da região, tenho um carinho muito grande. Espero em breve estar aí visitando não só você, como também as emissoras daí e todo o pessoal que a gente construiu ao longo do tempo grandes amizades, né? Então eu acho que fica aqui somente a minha gratidão e que o universo continue conspirando a favor de todos nós. Com certeza. Quero aproveitar o prestígio do seu público para convidar que às 21 horas eu vou estar lá no perfil dos Cenas da Teledramaturgia Brasileira, conversando com a atriz Clara Castanho. E amanhã, às 8, tem Olga Bongiovanni aqui comigo. Olha. E na quinta-feira, às 8 horas, o ator Arlindo Lopes. E aí a gente segue aí a nossa missão de levar informação útil e também entretenimento de qualidade. Beijão, Pedro. Obrigada, tá? Beijo, Deus pessoal. Siga te abençoando. Tchau, Dona Maria do Carmo. Solta o rugido do leão, Dona Maria do Carmo. Tchau. Tchau, gente. Beijo, valeu, valeu. Aê, querida Analice Nicolau. Como não gostar da Analice? Achei lindo o carinho. Grife da notícia. Olha só, vou ficando por aqui. Vou comer alguma coisinha, tomar um cafezinho. Às 21 horas eu volto, mas não é aqui no perfil. É lá no perfil Cenas da Teledramaturgia Brasileira, onde eu vou bater um papo com a atriz Clara Castanho. Amanhã, às 20 horas, Olga Bongiovanni. Ai, que saudade da Olga Bongiovanni. E na quinta-feira, também às 20 horas, quem conversa comigo é o ator Arlindo Lopes. Tchau, gente! Solta o rugido do leão! Beijo, Analice!